O capitalismo, na tua visão, ele é a natureza humana sendo expressa ou ela foi uma invenção de algumas pessoas que queriam dominar mais? Como é que surgiu? Não, eu acho que surge espontaneamente das relações sociais, né? Todas as sociedades, elas surgiram de maneira espontânea. O cidadão vai lá, ele tem que sobreviver, né? Então ele encontra uma maneira de produzir as coisas que ele precisa. Ele precisa ter uma casa, ele precisa ter isso, ter aquilo. Para fazer isso daí, ele não pode fazer sozinho, ele tem que fazer junto com o restante das pessoas, né? Nada disso que nós estamos vendo aqui existiria se tudo fosse individual, né? Aqui, só nessa sala que nós estamos aqui, deve ter o trabalho de provavelmente uma centena de milhares de trabalhadores. Ou até muito mais, dependendo de como for. Porque você vai pegar uma câmera dessas e tem um componente que foi fabricado na China. E aí algum trabalhador pegou esse componente, levou até o porto, né? Alguém construiu o carro. Quer dizer, é uma rede de cooperação social. O prédio, todo esse prédio foi feito de trabalhadores. Tudo. A energia elétrica, né, que é produzida lá longe, vem por cabos para a gente, tudo. Então, essa necessidade de cooperação, ela cria determinado tipo de relação entre as pessoas, né? Como as sociedades elas não podem, né, não puderam até hoje, produzir tudo aquilo que todo mundo precisa, a necessidade de sobrevivência da sociedade fez com que o setor mais esperto, mais inescrupuloso, às vezes mais inteligente, às vezes mais forte fisicamente, né, tomasse uma parte maior do que é produzido e deixasse uma parte da população com muito pouco. Aí cria-se uma sociedade de desigualdade social. Então, alguns são donos da riqueza e outros só trabalham, não tem condição. O capitalismo é uma sociedade dessas, não é nada desse, né? Não é diferente na essência do que foi, por exemplo, a sociedade escravagista. Se você olhar bem, na sociedade escravagista você tinha as pessoas que eram os donos de escravo e das propriedades e de um determinado tipo de produção e os escravos que trabalhavam. Hoje é a mesma coisa com variantes, mas é a mesma coisa essencialmente. Uma minoria recebe a maior parte do produto social e a maioria fica com a menor parte. Sempre foi assim, mesmo antes do capitalismo. Mas hoje as pessoas que estão mais embaixo não sei como é que se fala isso, nas classes sociais, as pessoas que estão mais perto da pobreza, elas não estão melhores do que quem vivia 100 anos da pobreza? E isso não se dá graças ao capitalismo? Não é assim. Bom, aí é que tá, né? O capitalismo é um sistema complexo. Você tem os países que são propriamente capitalistas. Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão. Esses são verdadeiros países capitalistas. E você tem os países que entraram no capitalismo, mas não conseguiram chegar lá, no nível de desenvolvimento capitalista que esses países têm, né? É o caso do Brasil, por exemplo. E esses países são a maioria dos países do mundo. Eles são, tranquilamente, quase 80% da população mundial está nesse segundo grupo de países. E esse grupo de países tem muita miséria. Nos países principais também teve muita miséria, sempre teve, né? Até hoje tem, né? Tanto que a gente vê os problemas da imigração, né? O imigrante, muitos dos imigrantes aí trabalham por quase nada, eles vão lá trabalham muito por muito pouco. Então, quer dizer, a maior parte da população está na miséria. Eles vivem num nível que, em alguns casos, é pior do que a escravidão, porque se você é escravo, o dono de escravo tem que, no mínimo, te alimentar para você trabalhar. Tem gente morrendo de fome no mundo hoje. Mas esses imigrantes que tentam ir para esses países, eles não estão... Eles estão buscando um país capitalista para ir. Melhorar de vida. Então, como é que... Mas eles querem melhorar de vida num mundo capitalista? No capital, lógico. Mas não tem uma contradição aí? Não, eles estão num país capitalista pouco desenvolvido, vamos dizer assim, né? Que é uma sociedade misturada, híbrida, capitalista e não capitalista ao mesmo tempo. E os empregos são poucos, a remuneração é baixa, eles vão para os países onde o capitalismo está efetivamente
desenvolvido, né? Então, o teu ponto é com o capitalismo como ele está aplicado no Brasil, não ele de forma geral, Não. como conceito. Isso é um sistema. Nós aqui, a miséria que nós temos aqui, ela significa que nos Estados Unidos e na Europa está se criando uma riqueza que advém dessa miséria. Há uma transferência de riqueza daqui para lá. Sem o Brasil, sem o Brasil, sem a Índia, sem a Rússia, para falar só os grandes países não desenvolvidos, nenhum país desenvolvido conseguiria sobreviver. Entendi o ponto. Então, o capitalismo ele só sobrevive porque ele está explorando a miséria em outro lugar. E muitas vezes no próprio país. Sim, muitas vezes lá também. E aí, acabando com o capitalismo, acabaria a miséria? Acabaria essa miséria. No mundo... Essa miséria é artificial. Não, você é brasileiro, nós somos brasileiros. Você não acha que o Brasil tem condições de produzir o suficiente para dar casa e comida para todos os brasileiros? Conhecendo o Brasil como a gente conhece? Não faz sentido que a situação esteja assim, né? Se a gente pegasse, por exemplo, esse dinheiro da Eletrobras aí que eu mencionei e transferisse isso daí para as regiões mais pobres do país e criasse lá uma indústria, né, um foco de desenvolvimento social, acabaria tudo isso. E nós temos condição. Quem que vai dizer que não tem? O Brasil é um país muito rico.